TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço? Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo aqui pela TV Candidez. Com a nossa reprise no sábado, programa de saúde ao vivo é sábado, na terça, programa de saúde gravado é sábado, a partir de 1 da tarde. A TV Candidez, mesmo na questão da pandemia, consegue manter todo o seu aparato, toda a sua equipe, para que nós possamos levar até você, telespectador, um programa de saúde ao vivo. Nesse tempo cada vez mais moderno, mais imediato, não justifica gravarmos um programa, principalmente de saúde, nessa prestação de serviço. O interessante é que ele seja ao vivo. E é claro, você pode acompanhar nossos programas também no nosso canal do YouTube. Nesta terça-feira, que é a última terça-feira de abril, hoje é dia 27, nós estamos fechando o primeiro quadrimestre desse ano de 2021. Na verdade, os 4 primeiros meses já estão indo embora. E nós começamos o programa de hoje, como é ao vivo, atualizando sobre a Covid-19. Mais de 1.200.000 pessoas se recuperaram da Covid no estado de Minas Gerais. Os dados atualizados pela Secretaria de Estado de Saúde nesta terça-feira, dia 27 de abril, apontam que em Minas foram confirmados 1.330.018 casos de Covid-19, isso desde o início da pandemia. O número de casos confirmados de ontem para hoje foi de 4.996. O número de mortes registradas nesse mesmo período foi de 83, e o total de óbitos em Minas é de 32.497. 1.222.621 pessoas se recuperaram da doença. E em Divinópolis, mais de 100 casos foram confirmados nas últimas 24 horas. Foram 5 óbitos nesta terça-feira. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 100 pessoas estão internadas no setor de enfermaria. Outras 95 fazem tratamento contra a Covid e internadas no setor de CTI. Sobre o número de mortes, Divinópolis contabiliza até o momento 336 vidas perdidas para a doença. 11.171 casos foram confirmados. Mais de 9.200 pessoas se recuperaram da doença. Muito bem, e sem perda de tempo nessa terça-feira, eu vou apresentar agora o meu convidado desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez aqui no estúdio da TV Candidez, eu recebo o cirurgião dentista Dr. Matheus Corradi Carregal. Ele é especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Dr. Matheus Corradi Carregal, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui ao vivo no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde dessa terça-feira. Muito boa noite, Samuel do Vale, muito boa noite a todos do programa Amostra Grátis da TV Candidez. É um prazer enorme estar aqui com vocês, discutir um pouco sobre o assunto e também falar um pouco do conhecimento que eu adquiri durante toda a minha vida agora, odontologia. Que bacana! Para a gente começar esse nosso bate-papo, doutor Matheus, para que o público possa entender, a gente fala muito no genérico, cirurgião dentista, né? E a gente sabe que quando o universitário ele entra na universidade, na faculdade, ele já sai como cirurgião dentista. E ali a maioria busca a sua especialidade. Você
Uma delas é o bucomaxilofacial. O que faz um profissional da odontologia do bucomaxilofacial, para a gente começar de verdade esse nosso bate-papo? Certo. O cirurgião dentista, quando ele forma com as bases completas de cada especialidade. Na área da cirurgia bucomaxilofacial, que é também a área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, quando você sai da faculdade, você sai fazendo cirurgias de extração dentária, cirurgia de dentes inclusos, extração de dentes inclusos. A pessoa que quer fazer uma cirurgia hospitalar, a pessoa que quer ter uma formação a mais dentro desse âmbito, para estudar as cirurgias no complexo bucomaxilofacial, a pessoa pode entrar ou numa residência ou numa especialização que ela vai passar de 2 anos e meio a 3 anos estudando, operando em hospital, operando em bloco cirúrgico, para sedimentar tanto a parte de cirurgia de consultório, cirurgia de extração de sisos inclusos, quanto a parte de cirurgia de traumatologia em hospital e também cirurgia de correção de deformidades faciais também em hospital. Tá, o que é, assim, para a gente possa entender um pouco mais, quando é que essa cirurgia do bucomaxilofacial, ela será necessária na vida do paciente? Certo. A cirurgia bucomaxilofacial, ela vai ser necessária tanto em procedimentos de espectro menor, de consultório, quanto extração de sisos inclusos, extração de dentes, demais dentes inclusos, cirurgias muito avançadas em âmbitos de implante, e também em cirurgias que a gente chama de cirurgias de trauma, que são aquelas em que o paciente fratura algum osso do complexo oral e maxilofacial e precisa de que sejam feito o tratamento disso, ou via conservadora, em hospital ou em consultório, ou via cirúrgica, que é instalado algumas mini placas e parafusos para conserto dessas fraturas. Isso vindo de acidentes automobilísticos, acidentes domésticos e etc. E também para aqueles pacientes que têm ou um queixo muito para frente ou a maxila muito para frente e se sentem desconfortáveis com esse tipo de situação, e também o engrenamento dos dentes acaba que é um pouco aquém do que deveria ser. Então, esse paciente procura um cirurgião bucomaxilofacial para que faça a correção dentofacial, traga uma harmonia a mais para o rosto e para a dentição. Quando a gente fala do cirurgião dentista, né, e quando você fala do bucomaxilofacial, e aí eu percebi nessas suas primeiras respostas que é uma parte um pouco pesada da odontologia, Sim. ou seja, precisa e é necessário esse profissional. Sim. Né? E é claro, nós temos outros profissionais que fazem opção pela questão apenas da estética, e o que é legítimo, diga-se de passagem, da implantodontia, por exemplo. Com relação à questão do bucomaxilofacial, ele é importante também a presença desse profissional num hospital, por exemplo? Muito importante. Todo paciente que chega no hospital traumatizado, provavelmente ele vai ser traumatizado também no rosto. Que muitos acidentes que são vinculados a acidentes automobilísticos, acidentes ciclísticos, acidentes em que o paciente cai, tropeça e cai da própria altura, ou acidentes domésticos de qualquer natureza, normalmente a gente vê que os pacientes tendem a cair ou ter esse acidente e ter uma colisão com o rosto. E todas as vezes que o rosto é acometido, o cirurgião bucomaxilofacial é o cirurgião mais capacitado para atender esse tipo de trauma. Principalmente quando se tem edemas muito grandes e principalmente quando se tem já um aspecto de fraturas faciais complexas ou até mesmo simples. Muito bem, eu já estou recebendo aqui uma primeira pergunta. Eu quero dizer para você que o nosso WhatsApp está na tela. O programa Amostra Grátis da Saúde é ao vivo, é o 99932-6228, 9932-6228. Você pode participar, tirando a sua dúvida, fazendo a sua pergunta, ou se você quiser fazer apenas um comentário que está assistindo, também vale. A Márcia está dizendo que na família dela, algumas pessoas apresentam um queixo muito caído, que os mais antigos nunca quiseram fazer cirurgias, que os netos, já adolescentes e jovens, pretendem fazer. Ela pergunta se a questão do queixo caído vale a pena fazer uma consulta com o bucomaxilofacial para ver se é a possibilidade de uma cirurgia. Obrigado, Márcia, do bairro Danilo Passos. Não sei se eu resumi bem aqui a sua mensagem, que foi bem extensa, viu, Márcia? Como é que você responde ela, por gentileza? Bom, Márcia, muito obrigado pela pergunta.
Queixo caído eu vou entender como se fosse um queixo grande, né? Nesse tipo de situação, a gente precisa de saber se esse queixo caído, nesse queixo mais prolongado, se ele é apenas o osso do queixo mais prolongado, ou se ele é, vamos dizer assim, uma dentição que está mais para frente, como se os dentes de baixo estivessem à frente dos dentes de cima. Em ambos os casos, tanto quanto a via estética quanto a via funcional da mastigação, sim, pode ser procurado um cirurgião bucomaxilofacial para tanto a correção estética quanto a correção dentofacial através de cirurgia que a gente chama de cirurgia ortognática. Muito bem, nós estamos ao vivo nessa terça-feira recebendo hoje o Dr. Matheus Corrade Carregal. Nós vamos para o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa dessa terça-feira, 27 de abril. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Tempo, tudo o que queremos ter. Às vezes esse tempo que nos parece tão pouco, quer nos lembrar que tudo um dia chega ao fim. Vamos contar com o tempo em nosso favor, criar boas memórias para que quando esse dia chegar, deixemos boas lembranças. Garanta a sua tranquilidade e da sua família. Além do plano de assistência funerária, o grupo oferece uma série de vantagens. Grupo Estrutura do Viver e Serviço de Luto São Sebastião. Quem tem, vive tranquilo. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. VET possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro Divinópolis. Chega de fila! Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. O dia hoje praticamente não teve sol, foi um dia bem nublado, principalmente na parte da manhã, uma ameaça de uma pequena chuva. Agora à tarde eu vim aqui para a TV Candidez para continuar toda a produção do programa, para participar ao vivo do Jornal Candidez. Eu diria para você que não está frio, também não está quente. Está uma temperatura, eu diria que agradável, uma temperatura de abril. Na próxima terça-feira vai ser a primeira terça-feira de maio, vai ser no dia 4. Eu vou ter o prazer de receber aqui no estúdio, como acontece toda a primeira terça-feira do mês, o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Nós vamos falar sobre a questão da saúde do estômago. Ele gravou um curto vídeo e a nossa equipe ao vivo coloca pra gente.
Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos que acompanham o programa Amostra Grátis da Saúde. Quero convidar vocês para, nesta primeira terça-feira de maio, dia 4, acompanhar o programa onde falaremos sobre a saúde do estômago. Muitas dicas naturais, de chás e dicas caseiras para você melhorar a saúde do seu estômago. Um abraço, Samuel, e até lá. Um abraço aí para o Ramon de Assis. Obrigado aí ao Túlio, ao Carlos e toda a equipe que está ao vivo. Na segunda terça-feira, eu vou ter o prazer de receber aqui o Dr. André Moraes, cirurgião plástico, uma das referências no que diz respeito à cirurgia plástica de nossa cidade. Filho do meu amigo Edson Souza, também da nossa amiga Jacira. O André, que foi pai agora recentemente do ano passado do Luca, vai estar conosco numa série de 3 entrevistas ao vivo no programa Amostra Grátis da Saúde. Portanto, no dia 11, o entrevistado do dia 18, eu vou falar no próximo bloco. Obrigado aí ao nosso Túlio e toda a equipe do programa Amostra Grátis da Saúde. Deixa eu mandar aqui um grande abraço. Eu conversei agora há pouco pelo WhatsApp com o Giovanni da Gels Hamburgueria. Nós temos falado aqui várias semanas da Gels Hamburgueria, que tem aí o sanduíche de qualidade com uma carne muito selecionada. Pelo WhatsApp, você já sabe que é o 991 21 7272. 991 21 7272. Olha, se você ainda não experimentou, vale a pena. O Giovanni está na rua Minas Gerais, 1150, entre a Mato Grosso e também a Maranhão. Gels Hamburgueria, indiscutível melhor sanduíche. Olha, na Gels Hamburgueria no Instagram, você pode ir lá e pode conferir várias opções. Um grande abraço para o Giovanni, que está nos acompanhando aqui agora, ao vivo, no programa Amostra Grátis da Saúde. De volta com a nossa entrevista, o meu caro doutor Matheus Corradi Carregal. Neste segundo bloco, quem nos acompanha fica conhecendo um pouco mais desse entrevistado que aqui está. Como é que é a história de vida do Matheus até chegar à odontologia? Primeira pergunta, você nasceu em qual cidade? Nasci aqui mesmo em Divinópolis. Tá, você é filho de um dos grandes nomes da odontologia aqui da nossa cidade, que é o seu pai, que esteve aqui com a gente, o Dr. Rodrigo Ferreira Carregal. Isso. E está completando aí 34 anos já na odontologia. Isso, exatamente. E a pergunta, ela pode parecer um pouco clichê. Você se inspirou nele para entrar na odontologia? Pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que eu tive um grande apoio moral da parte dele para fazer odontologia. Vamos dizer assim, desde que eu era criança, que eu me lembro, eu via ele trabalhar, mas não tinha noção do que era isso. Porém, eu era um pouco curioso. Daí, eu lembro direitinho, quando eu tinha 5 anos, eu estava em casa, virei pro meu pai e falei assim, ó, pai, coloca para mim alguns vídeos e imagens de odontologia porque eu vou ser dentista. Isso eu lembro quando eu tinha 5 anos, é curioso como a gente lembra disso. Depois disso, eu lembro que eu quis outras profissões, como todo garoto sonhador, todo adolescente sonhador, e dentro disso eu pensei em medicina, pensei em ciências, pensei em astronauta, pensei em muita coisa. Porém, sempre com o quê na odontologia, sempre com o quê na odontologia. E quando eu estava no ensino médio, se não me engano era no 2º ano do ensino médio, eu ia para o consultório do meu pai para fazer alguns trabalhos protéticos que ele já me ensinava, até para eu ir tomando gosto pela também parte da prótese, que é extremamente importante. E eu comecei a ter algumas motivações dentro daquilo ali. E quando foi no 3º ano do ensino médio, eu resolvi que eu ia fazer odontologia. Resolvi fazer odontologia e eu falei, eu vou fazer odontologia. E eu resolvi queria fazer em Itaúna, que foi aonde eu me formei. Que bacana. Você tem o nome de Corradi. Corradi é um nome muito ligado a Itaúna. Um abraço a todos de Itaúna que estão nos acompanhando aqui ao vivo pela TV Candidez. É uma família muito ligada à cultura. Você fugiu à regra ou o que você tem de cultura aí no nome Corradi? Porque é um nome muito forte também lá em Itaúna. Não. Eu acho que eu abracei bastante. Eu acho que esse lado cultural, lado sensitivo, essa sensibilidade, eu abracei até demais, se eu posso dizer. A família Corradi tem um laço artístico muito forte, mas muito forte.
Desde que eu era criança, eu lembro que eu sempre gostei de desenhar. Gostei de desenhar, gostava de colorir, gostava de desenhar aquelas revistinhas de Dragon Ball Z, de Pokémon. Eu colocava a revista e desenhava do lado. E eu fui fazendo cadernos e cadernos de desenho e eu gostava muito de música. Aprendi a gostar de rock, de pop rock com meu pai, que colocava desde que eu estava no berço para eu escutar. E dentro disso eu desenvolvi uma vontade de aprender violão. Queria aprender violão de qualquer maneira. E dentro disso eu tentei aprender, porém eu tinha 6 anos de idade, se não me engano, e meus dedos eram muito pequenos. Então eu esperei um pouco mais, né, para conseguir aprender o violão. E meu pai foi, se não me engano, foi o primeiro a que me deu umas pequeninas aulas de violão, que eu comecei a ir pegando o jeito. E daí eu comecei a fazer aula com outro professor, com um professor de violão. E desde então não parei mais. Aprendi violão, aprendi guitarra, contrabaixo, bateria. Aprendi aulas de canto também e também tive um forte laço recentemente para violino. Então, dentro disso, eu segui. Você já está com quanto tempo como profissional da odontologia aqui em Divinópolis? Está completando 6 anos esse ano. E você, depois de 6 anos, e dentro dessa sua especialidade, que é o bucomaxilofacial, você para e pensa, fiz a aposta correta? Com certeza. Dentro da parte da cirurgia da bucomaxilo, eu enxerguei uma paixão imediata. Enxerguei uma paixão imediata quando eu estava na faculdade, que desde quando eu pensava em fazer odontologia ou medicina, eu queria mexer com alguma coisa relacionada à cirurgia. E quando eu entrei para a faculdade e descobri a cirurgia, eu não sabia que era bucomaxilofacial, eu sabia que era cirurgia. Mas foi uma paixão avassaladora. Foi uma paixão que eu descobri ali que a minha raiz era para cirurgia. E daí eu fui seguindo e minha paixão me conduziu até a bucomaxilofacial, que vamos dizer assim, é o que brilha meus olhos. Bacana. E você está aqui na Carregal Odontologia, né? Que Sim. Fica no 3222-3611. Isso. Bem em frente ao santuário aqui na 21 de abril. Exatamente. O Giovanni, que eu falei agora há pouco dele, da Gelsa Hamburgueria, está te mandando aqui um grande abraço. Falou que conhece muito você, que conhece muito o seu pai. Bacana. Falou que lembra de você da questão das aulas de tênis, inclusive. Sim, aulas de tênis. Eu aprendi a jogar tênis desde cedo, eu tinha 8 anos de idade. Que legal, tá mandando um grande abraço para você e para o seu pai. Um abraço, viu, meu caro Giovanni? Não sabia dessa habilidade aqui do Giovanni aqui no tênis, não. Que legal. Ô, Matheus, nós temos aqui alguns depoimentos. A minha produção está me avisando aqui agora, ao vivo, o programa da TV Candidez é ao vivo, amostra grátis, e esse ao vivo faz toda a diferença. Você pode participar pelo WhatsApp. Chegaram alguns vídeos, não é isso, meu caro Túlio? Nós temos 3 depoimentos inicialmente, porque aqui nós estamos explorando o tema, estamos explorando também esse profissional, mas a gente sempre gosta de colocar para o público um pouco do lado pessoal, no caso de hoje do Dr. Matheus Corradi Carregal. Olha só quem vai falar do Dr. Matheus nesta primeira intervenção. O Matheus é um amigo que eu, desde que eu me entendo por gente, eu tenho ele sempre comigo, a gente sempre se deu bem, desde de criança brincando. Ele é um cara de coração enorme. Tudo que ele pode fazer, tudo que ele consegue fazer para ajudar. E aquelas ligações assim de madrugada, a gente pode contar com ele. Não tem tempo ruim, entendeu? Não tem tempo ruim com ele. Ele é muito verdadeiro, muito honesto. O coração dele é muito grande. Ele é um cara sensacional. Me inspiro nele como profissional, como colega e também como amigo, como pessoa. Ele merecedor de muita coisa boa. Gosto muito dele. Ele é um verdadeiro parceiro, um amigo muito grande. Um abraço, irmão. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Meu nome é Daniel, sou irmão do Dr. Matheus Carregal. O Matheus é um cara muito bacana, um cara muito estudioso. Está sempre fazendo curso, sempre buscando melhorar. E tem muitas qualidades. Se for falar de tudo aqui, nós vamos ficar um tempão. Tem uma que me chama muita atenção, que é habilidade manual. Ele tem uma habilidade manual que é acima da média. E acho que isso, dentro da profissão dele de cirurgião bucomaxilo, faz diferença. Então, eu admiro muito.
como pessoa e como profissional. Eu amo muito ele e que continue nessa trajetória sempre ascendente que ele está. Um abraço a todos. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Meu nome é Gabriela, eu sou namorada do Dr. Matheus e é com muito prazer que eu venho aqui hoje falar um pouquinho sobre ele, que é um namorado excepcional, extremamente carinhoso, amoroso e mais ainda pelo grande profissional que ele é. Eu admiro muito a forma como ele é apaixonado pela profissão, como ele trata bem, com carinho e amor, os pacientes que ele atende e o tanto que ele se preocupa com eles e mais ainda a forma como ele se dedica a estar sempre aprimorando os conhecimentos, né? O Matheus está sempre estudando, sempre fazendo cursos e eu acho isso admirável. Eu tenho muito orgulho de quem ele é, do profissional que ele está se tornando todos os dias e sou muito grata por tê-lo na minha vida. E agradeço também pela oportunidade de estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre ele. Parabéns pelo programa, Samuel. Muito sucesso para você e para o Dr. Matheus. Muito bem. Como é que você recebe esses 3 primeiros depoimentos? De um amigo, do irmão e da namorada? Já é quase noiva ou ainda não, meu caro Matheus? Eu estou te apertando. Quase. Olha, eu tô com a garganta... Tá difícil de segurar a lágrima. Escutar isso aí não é fácil, não. E a gente ficar aqui, assim, eu sou mole com isso, Samuel, eu sou muito mole. O André é um irmão que a vida me deu. É um cara, assim, excepcional. Meu irmão Daniel é um cara que eu admiro demais. E tá até difícil. É um cara que eu tenho um orgulho imenso e a minha namorada não tem nem o que falar. Vocês estão quanto tempo já, você e a Gabriela, já com o namoro? Já vai fazer 3 anos e meio. Olha, quando passa dos 3 anos já começa a ficar um pouco mais sério, né? Com certeza. Mas você pode ficar tranquilo, eu namorei 6 anos e meio. Que legal, que bacana esses 3 depoimentos aí. Eu gostei do depoimento também do André ali. O André é um cara... Olha, mas nós temos mais depoimentos. Eu acho que você pode tomar mais um pouquinho de água, porque olha só quem vai falar do Dr. Matheus Corrade Carregal, esse cirurgião bucomaxilofacial. Olha só quem a produção está me falando agora, que fala de você. Boa noite, Samuel do Vale, toda a equipe do programa Amostra Grátis da Saúde. Eu sou Gláucia, avó do Matheus. Doutor Matheus. Quem diria que o Mateuzinho, que lembrava o Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry, olhos claros, cabelos louros, encaracolados, desejo de desbravar o desconhecido, mas com segurança. Queria correr, confiante na proteção de seus amados. Assim, ele seguiu alegre, ativo, sem desânimo, com as pedras do caminho. E foi vencendo, etapa por etapa, com sensibilidade de artista, até chegar a excelente cirurgião dentista. Com seu espírito de conquista, não parou por aí. Continua correndo atrás de aperfeiçoamento de seus dons. Em frente, querido neto, estarei torcendo por você e aplaudindo seu sucesso. Muito bem, como é que você recebe o depoimento da sua avó materna? Qual é o nome dela? Dona Gláucia. Tá difícil de segurar, Minha avó querida, é uma emoção muito grande escutar as palavras dela. É algo, assim, abençoado receber essas palavras dela. Que legal. O Giovanni aqui da José Hamburgueria está mandando um abraço para você, falou que realmente você é uma pessoa muito dedicada em tudo que faz. E sempre foi uma pessoa muito especial, aprendeu muito no tênis com você.
Obrigado. Tá te mandando aqui um grande abraço, não sei se você está lembrado dele, tá aqui o Giovanni, Demais da a Gelsa conta, Hamburgueria. demais o Giovanni. Ele falou que é para você passar lá, viu, Giovanni? É. No sanduíche lá na Minas Gerais, 1150. Depois eu vou te passar aqui o WhatsApp dele. Já jogamos muito tênis juntos. O Giovanni é uma pessoa, assim, fora de sério. É um coração Você enorme. ouviu agora a sua avó materna e agora vai ouvir, olha só quem que fala de você. Noite especial aqui para o Dr. Matheus. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Eu sou a Ângela, mãe do Matheus. É um prazer estar aqui e poder falar sobre o meu filho. Matheus é uma pessoa incrível, um ser humano de muita fé, um grande coração, o que faz dele um ótimo filho, um ótimo irmão, um ótimo amigo. Desde pequeno, cheio de energia, teve contato com vários esportes, com a arte, com a música, com vários idiomas, fluente em inglês desde a sua adolescência. Hoje ele se tornou um adulto muito sério, muito responsável em tudo que ele faz. Ele lê muito, ele estuda muito. Teve a sua formação em odontologia pela Universidade de Itaúna e desde então não parou mais a sua formação. Fez especialização em bucomaxilofacial pela UFMG, aperfeiçoamento em periodontia, hoje faz o mestrado em implantodontia na PUC Belo Horizonte. Isso faz do Matheus um excelente profissional. Ele atende em Divinópolis, junto ao pai Rodrigo Carregal, na Carregal Odontologia, e atende também em Belo Horizonte em outra clínica. Além desse dom maravilhoso que o Matheus tem para a odontologia, ele tem um dom incrível para a música. Eu posso dizer que o Matheus é um presente maravilhoso de Deus para nós. Eu te desejo, filho, todo sucesso, que você realize todos os seus sonhos. Eu te amo muito. Obrigado, Samuel do Vale, por essa oportunidade. Parabenizo você e seu programa. Sucesso para vocês. Obrigado aí a Ângela, né? Ela que também cuida lá da parte administrativa todinha lá da Carregal Odontologia. E esse depoimento da dona Ângela, sua mãe? Ai, tá difícil de segurar. Tá difícil de segurar. Minha mãe é uma pessoa fora de sério. Uma pessoa especial, assim, especial demais. Também te amo muito, viu, mãe? É só emoção, é só emoção. Olha só, e a gente vai finalizar agora esse bloco, né, que é um pouco mais para que o público conheça esse nosso entrevistado de hoje, no caso, o cirurgião bucomaxilofacial Matheus Corrado de Carregal. A gente vai ouvir agora o último depoimento de uma pessoa, claro, que eu acredito que ele se inspirou. Olha só quem fala dele. Muito boa noite, Samuel do Vale, do programa Amostra Grátis da Saúde, da TV Candidez. É um prazer muito grande estar aqui hoje para dar esse depoimento e falar de uma pessoa no qual eu tenho um apreço enorme e tenho um amor incondicional por ela, que é o meu filho, o Dr. Matheus Corrado de Carregal. O Dr. Matheus Corrado de Carregal, ele fez o seu curso de odontologia na Universidade de Itaúna, no qual se destacou muito no curso de odontologia, em uma faculdade que tem uma história, que já tem uma tradição, um corpo docente exemplar e já formou muitos profissionais na área. Então, o Dr. Matheus, depois, ele fez uma pós-graduação a nível de especialização em cirurgia bucomaxilofacial na Universidade Federal de Minas Gerais, fez cursos de implantes, fez cursos de cirurgia gengivais e hoje está fazendo mestrado em implantodontia na PUC Minas. Então, o Dr. Matheus, ele trabalha comigo aqui na Carregal Odontologia já há alguns anos, me dando todo esse suporte necessário na área cirúrgica, desde a colocação de implantes, desde a realização de cirurgias avançadas. Então, é um profissional que eu venho aprendendo muito com ele ao longo do tempo, né? Então, nós trocamos experiências e é um profissional muito sério, um profissional que tem um grande compromisso com o paciente, que é uma pessoa que tem um seu olhar caridoso voltado para todas essas pessoas que necessitam de cuidar da saúde, né? Então ele vem me dando esse apoio, Samuel. E é uma pessoa de uma habilidade manual incrível desde criança e que eu venho aprendendo a respeitar e admirar cada vez mais. E eu venho aprendendo muito com ele, como eu falei.
Então eu só tenho dizer que ele é uma pessoa extraordinária e que eu amo muito e que ele tenha muito sucesso, que ele seja muito, muito feliz na sua profissão e só me enche de orgulho. Um abraço a todos. Abração, Matheus. Um abraço aí também para o Dr. Rodrigo Ferreira Carregal e assim a gente fecha, portanto, essa parte aqui para que o público conheça mais esse profissional. Falou aí o paizão, hein? E ao mesmo tempo, além de pai, é parceiro de consultório. É parceiro de consultório, pai, parceiro de consultório, amigo. Foi muito positivo, né, Matheus? Foi muito positivo. Olha só, nós temos aqui várias perguntas, nós vamos falar sobre a questão no próximo bloco, sobre a questão do dente ciso. Tem pergunta a respeito do desalinhamento do maxilar. O que pode ocorrer e por quê? Você pode responder essa pergunta agora, Matheus? Quem que fez essa pergunta? A pessoa não quis se identificar aqui. Tá. Desalinhamento maxilar pode ocorrer e por quê? Nesse caso, a cirurgia do bucomaxilofacial pode ajudar? Certo. O desalinhamento da estrutura óssea bucomaxilofacial, ela tem origem tanto genética, né, quanto pode ter origem também baseada em hábitos de vida, como a pessoa ter muito hábito de apoiar a mão no queixo, dormir de um lado só. Porém, isso são micro-hábitos que precisam de um extremo muito grande para que chegue a esse nível de situação. O mais comum da gente ver é o lado genético, quando o pai ou a mãe já tem uma entre aspas, deformidade, uma desarmonia, os filhos podem também ter. Dentro disso, quando essa desarmonia ela junta com a parte de desarmonia odontológica também, que é do engrenamento dos dentes, é quando a gente fala que tem a desarmonia dentofacial, que é quando a cirurgia ortognática entra para corrigir e transformar o rosto num rosto mais harmonioso. Se a pessoa tiver um rosto também que tenha essa deformidade, mas que não tem tanto caráter de engrenamento mal colocado dos dentes, também pode ser feita essa cirurgia para correção de maneira estética. Legal, olha só. Nós vamos agora para o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta ao vivo no programa desta terça-feira. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. VET possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro, Divinópolis. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Chega de fila. Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site.
O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Eu tenho recebido aqui muitas sugestões para a gente voltar a falar sobre a questão das doenças, da saúde mental como um todo, nessa questão da pandemia. Eu já anunciei aqui o Ramon, já anunciei aqui o André, cirurgião plástico. No dia 18, doutor Juliano Queiroz, médico psiquiatra, vai estar conosco. Ele vai falar sobre essa questão da saúde mental na pandemia. Existem muitas pessoas com alguns transtornos, principalmente relacionados a essa questão do isolamento, às vezes medo de perder o emprego. Obrigado aí ao Túlio. Agora há pouco rodou o VT do Laboratório Lister. Eu quero lembrar para você que o Laboratório Lister tem 3 endereços, 2 em Divinópolis e 1 em Carmo do Cajuru. Laboratório Lister em Divinópolis, na Getúlio Vargas 750, num ponto tradicional. Avenida JK, 1458, bem próximo ao terminal rodoviário. E em Carmo do Cajuru, na Praça do Rosário, número 80. Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Quem gosta de repetir para mim esse slogan do Laboratório Lister é o meu amigo Rubim, da Rubim Outdoor. Sempre um papo agradável. Ele sempre me fala: Samuel, depois que se perde a confiança, não tem como retornar. Um abraço, Rubim, da Rubim Outdoor. Breve a gente volta com a campanha do Outdoor. De volta com o nosso entrevistado ao vivo, já refeito aqui da emoção dos depoimentos, Dr. Matheus Corrade Carregal. Ele que é da Carregal Odontologia, especialista em bucomaxilofacial. Nós temos aqui algumas perguntas. Eu queria te falar o seguinte: como é que a questão da bucomaxilofacial pode ajudar na questão da implantodontia? Sim, pode. A cirurgia bucomaxilofacial, ela tem um fator muito importante porque ela agrega cirurgias muito avançadas de reconstruções ósseas. O que isso quer dizer? Muitas das vezes, quando o paciente tem um déficit de osso para ser colocado um implante dentário, a gente precisa de reconstituir esse osso. Muitas das vezes em altura, muitas das vezes em largura e muitas das vezes os dois juntos. Então, a cirurgia bucomaxilofacial, ela consegue trazer essas técnicas mais avançadas de enxertos ósseos para proporcionar a possibilidade de se fazer implantes dentários. Como é que é feito essa questão do planejamento de implantes no consultório, por exemplo, da Carregal Odontologia? Como é que é feito todo esse trabalho? Ótima pergunta. Lá na Carregal Odontologia, o planejamento de implantes ele é dividido em algumas etapas. Ele começa primeiro e sempre com o planejamento protético. O que é isso? O Dr. Rodrigo Ferreira Carregal, ele começa o seu planejamento através do estudo e planejamento da reabilitação oral. A parte da prótese, ela vem guiando aonde vão ser posicionados, proteticamente falando, os implantes. Daí o que acontece? Quando o paciente já está com essa parte da reabilitação oral planejada, é solicitado um exame de tomografia computadorizada, que é um exame de, vamos dizer assim, de 3 dimensões, que nos dá altura, largura e espessura, qualidade óssea, que é muito importante para a cirurgia de implante. Quando o paciente já tem essa tomografia computadorizada, ele vem para o meu consultório, onde eu vou fazer todo o planejamento cirúrgico, avaliar toda a parte de gengival, toda a parte óssea, toda a parte de oclusão do paciente também, conversar com o paciente e propor, a partir dali, todas as possibilidades de instalação de implantes. Se é necessário fazer enxerto ósseo, se é necessário fazer enxerto gengival. A partir desse momento, o que é feito? É feito um novo, entre aspas, é feita uma continuação desse planejamento com a parte da prótese com o Dr. Rodrigo Carregal, e nós dois vamos sentar e estudar quais os implantes vão ser usados, quais as melhores posições
em termos ósseos e em termos protéticos, e daí é planejado vamos dizer assim, a cirurgia toda baseada nesses critérios, em que também é feito, junto com o exame de tomografia, um guia cirúrgico para que todas as cirurgias sejam feitas guiadas. A Janete Souza, aqui do bairro Cidil, dor facial pode ter relação com algum problema de dentes? Obrigado, Janete. Um abraço a todos do Cidil. Muito obrigado pela pergunta, Janete. Dor orofacial, ela pode sim ter ligação com o dente em muitas questões vinculadas a dores agudas, né, dores de dentes que foi postergado o tratamento, e também pode ter a dor ressoante, que é vamos dizer assim, um siso incluso que começou a doer e ela ressoa para outras partes do complexo maxilofacial. Dores vinculadas a outras partes é mais difícil a gente vincular a dores dentárias porque tem um limite de alcance a essas dores, porém é possível sim. Muito bem, eu estou recebendo aqui uma pergunta do meu amigo Gilberto, lá do Café dos Motoristas. Olha que legal, hein? Um abraço para você, Gilberto. Aproveitando aqui, deixa eu fazer aqui a pergunta do Gilberto. Ele pergunta quais são os traumas e que serão necessários uma intervenção cirúrgica por parte do cirurgião do bucomaxilofacial. Que traumas são esses? Ele pergunta. Certo. Antes de você responder, se você me permite, quero mandar aqui um abraço para o Gilberto, para o Antônio Carlos, mais uma vez, para o Francisco, para o Gilson, lá do Café dos Motoristas, na MG 050, em São Sebastião do Oeste. É uma parada obrigatória e que dá prazer, né? Aquele pão de queijo com linguiça, biscoito de polvilho frito, doces, queijos, requeijão, carne na lata. Ô, Gilberto, grande abraço para você. Muito obrigado aí pela sua audiência aí no Café dos Motoristas. Nós falamos no primeiro bloco também. Como é que você responde a ele aí sobre essa questão desses traumas e que são necessários uma intervenção do bucomaxilofacial? Gilberto, não é? Correto. Muito obrigado pela pergunta. Boa noite, Gilberto. Esses traumas, primeiro a gente precisa falar qual que é a área que o cirurgião bucomaxilo pode atuar na face. Ele pode atuar dentro desse contexto aqui, ó, desse contexto. Nessa circunferência, dentro disso ele pode atuar em áreas de trauma e áreas de cirurgia para correção de deformidades dentofaciais. Quando se fala em trauma, nós temos as opções de ter traumas mandibulares. O que é isso? Fraturas de mandíbula. As fraturas de mandíbula podem ser tanto aqui no meio, que a gente chama de sínfise, podem ser laterais, que a gente chama de parasínfise, podem ser mais laterais e posteriores, que a gente chama de corpo, pode ser de ângulo e também de côndilo, que é o osso que faz a articulação da mandíbula com o crânio. Pode-se ter também as fraturas de maxila, né, que a gente tem algumas classificações como LEFOR 1, LEFOR 2 e LEFOR 3, que são fraturas desse complexo, e algumas fraturas também nasais e fraturas do complexo que a gente chama complexo frontal, que é o nome para esse osso. O Alessandro, homeopata, está te mandando aqui um grande abraço, está te parabenizando, não sei se você conhece ele, mas está gostando aqui muito da entrevista. Todo dente incluso deve ser extraído, doutor Matheus? Uma ótima pergunta. Todo dente incluso deve ser extraído. Quando o dente incluso ele está presente no osso, tem-se na sua formação um complexo em volta da coroa do dente que é um tecido que circunferencia a coroa do dente, que pode gerar uma lesão futura. Principalmente sisos inclusos. Todo siso incluso deve ser extraído. Por quê? Porque ele pode causar cárie no dente da frente, ele pode causar uma lesão nas estruturas de suporte do dente da frente e pode gerar uma lesão óssea ao redor. Então, pode causar várias complicações. Muito bem. Agora há pouco eu falei aqui do Gilberto, lá do Café dos Motoristas. Ele está confirmando aqui que nós vamos fazer um sorteio de uma carne na lata na próxima semana, uma produção toda especial lá do Café dos Motoristas, portanto, na próxima semana, viu, Gilberto? Ao vivo nós vamos fazer e vamos mostrar aqui para o telespectador que nos acompanha ao vivo nessa terça-feira. Deixa eu abrir aqui mais uma pergunta aqui para você sobre os dentes cisos. Tem uma idade certa para serem extraídos? Mesmo sem nenhum sintomas, eles precisam ser retirados? Aparecida de Nova Serrana. Aparecida, muito boa noite, obrigado pela pergunta. Bom, o siso, a idade média em que se é aconselhada a extração é entre 18 e 30 anos. Por quê?
porque estamos lidando com uma fase em que o osso ainda tem uma certa resiliência, em que provavelmente mais próximo dos 25, 20 anos, a raiz do dente do siso não está completamente formada, então as estruturas de suporte não estão completamente consolidadas, o que pode ajudar no processo de extração que ser o mais atraumático possível. E os sisos, quando eles estão inclusos, independente da posição que ele esteja, ele deve ser independente também da sintomatologia. Se o paciente não estiver sentindo nada, é melhor ainda, porque se ele sentir, pode ser uma dor grande. Então é sim recomendado a extração. Apenas uma situação em que não deve ser extraído, que eu devo mencionar, é quando o dente do siso nasce e ele tem uma boa estrutura gengival ao redor dele, o que vai levar a uma boa condição de higienização. Existem aí cirurgias importantes para recuperar o osso, no caso de implante, também isso é uma área do bucomaxilofacial? Sim, com certeza. São um conjunto de cirurgias que a gente pode colocar como, por exemplo, quando a gente precisa de fazer a instalação de um implante em região de osso que ele é muito fino, vamos vulgarmente falando, nós temos a cirurgia para reconstrução desse osso em largura. Quando temos o osso muito baixo em altura em mandíbula, nós temos também a opção de fazer o aumento dessa altura através de cirurgia de enxerto em bloco, onde esse enxerto é retirado ou da região do mento, do queixo, ou da região de ângulo da mandíbula, que são cirurgias extremamente avançadas. Para cirurgias em maxila, onde se tem naquela região posterior, nós temos uma pneumatização, ou seja, a estrutura que dá a famosa sinusite, aquela membrana que é inflamada quando se tem a sinusite, ela fica muito embaixo e tem pouco osso abaixo dela para se colocar implante. É recomendado fazer o levantamento dessa membrana, preencher com osso, e é uma cirurgia que demanda também técnica, é uma cirurgia complexa. Então, dentro disso é feito o levantamento para que toda a estrutura possa ser colocado em implante. Muito bem. Você falou da idade, de 18 a 30 anos. Que é uma sugestão, né? Que seria o mais ideal. Isso. Mas pode acontecer, olha só a pergunta da Hilda Tavares, do bairro Porto Velho. Já passei dos 40 e ainda tenho os dentes cisos. Até o momento não tem nenhum tipo de incômodo. Mesmo assim, seria necessária a retirada desses dentes? Eu acho que você já até respondeu um pouco, né? Não é necessário, né? Você não tem incômodo. Qual que é o nome da... Hilda Tavares, do bairro Porto Velho. Hilda, muito obrigado pela pergunta, uma boa noite. Bom, essa situação é o seguinte. Eu já, inclusive, atendi pacientes que precisaram de fazer a extração de siso, incluso depois dos 50 anos, inclusive depois dos 60. São casos específicos. Nós precisamos de entender se o seu siso ele já nasceu e se o seu siso tem uma boa condição de higienização e se não te causa dor na gengiva ou no próprio siso. Se não causar dor, se tiver a higienização adequada, se tiver todo um cenário de conforto, não tem necessidade da extração. Bacana. Eu estou acessando aqui mais perguntas também. Sobre a questão do dente ciso você já falou. Olha aqui que pergunta interessante. Sobre a questão de uma visita um pouco maxilofacial. A mãe que achar que a mordida não está muito correta, ela deve levar o filho a partir de que idade? A pessoa não quis se identificar, não tem problema. O importante é que a sua pergunta seja respondida. Certo. Muito obrigado pela pergunta. Uma pergunta um tanto quanto complexa. Por quê? Porque nem toda deformidade dentária ela é um caso para cirurgia de correção dentofacial. Nós precisamos de entender se isso está levando a uma falha na mastigação, a uma, vamos dizer assim, a incômodo na mastigação, se isso está levando a uma dificuldade na higienização e vamos dizer assim, uma idade para que isso possa ser acompanhado a partir do momento em que se nota em que isso está tendo um agravo tanto na higiene oral quanto na mastigação. Então, uma idade certa eu não poderia dizer, porém, por volta dos 13 anos seria uma idade mais ou menos adequada. Como é que você resume essa nossa entrevista de hoje? Já estou me avisando aqui no ponto que o nosso tempo já está se esgotando. A gente não falou de alguns assuntos, porque o tempo ele vai ficando um pouco curto, né? Você teve uma experiência importante também em um hospital em Belo Horizonte, não foi isso? Sim, tive 3 anos e meio. Dá uma bagagem importante? Dá sim. Eu consegui acompanhar várias cirurgias ortognáticas, operar com cirurgias ortognáticas,
operei muita cirurgia de trauma, então foi uma experiência muito bacana. Como é que você resume essa sua entrevista de hoje, que é a primeira entrevista sua, né, ao vivo aqui na TV? Isso é muito importante, eu fico muito feliz por essa escolha aqui da TV Candidez, nesse nosso programa Amostra Grátis da Saúde, que é ao vivo. Como é que você resume esse nosso tema de hoje e o que você gostaria de deixar mais marcado para o telespectador que nos acompanha ao vivo sobre essa questão do bucomaxilofacial e essas cirurgias que muitas das vezes elas podem ser importantes e até trazer autoestima também para a vida da pessoa? Com certeza, com certeza. Bom, foi um prazer enorme estar aqui podendo professar um pouquinho do conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos. E o assunto é um assunto muito abrangente, é um assunto muito complexo, mas também é um assunto que a gente pauta alguns tópicos. A cirurgia bucomaxilofacial vinculada à implantodontia, ela traz um conforto ao paciente, traz a possibilidade de fazer reabilitações orais mais extensas e traz também a possibilidade do paciente se sentir mais confortável e se sentir com autoestima muito elevada. Cirurgias hoje em dia que as técnicas estão muito mais avançadas, o pós-operatório hoje em dia é muito mais tranquilo e as cirurgias estão conseguindo ser muito mais rápidas também, com menor comorbidade. Isso traz um conforto tanto para o paciente quanto para o profissional. E a cirurgia bucomaxilar, ela traz, através da ortognática, igual o Samuel mencionou, angaria muito na autoconfiança do paciente, porque o paciente se sente como se fosse o sonho dele se tornando realidade. Então, é muito interessante essa questão. E a bucomaxilo vinculada à implantodontia, mais uma vez, elas são um excelente casamento de áreas que trazem para a reabilitação oral um ar, vamos dizer assim, um ar cirúrgico muito moderno e também muito complexo e também um ar muito positivo. Quer deixar o seu endereço no Instagram também aí? Que você sempre está postando alguma coisa interessante também lá, né, Matheus? Sim. Qual que é? Meu Instagram é doutordr.mateuscarregal e o nosso site www.carregalodontologia.com.br. E está muito completo, né? Tá Obrigado, muito completo. viu? Leve meu abraço ao doutor Rodrigo Ferreira Carregal e Divinópolis, que eu conhecendo um pouco mais aí de você, né, dentro dessa especialidade do bucomaxilofacial. Muito obrigado pela sua confiança em vir aqui hoje, né? Eu que agradeço. Eu sempre costumo dizer, né, vir a um programa tem que ter um desejo também do entrevistado, né? E eu fico muito feliz nesse horário nobre da TV. Obrigado. Eu que agradeço. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha no sábado, a partir de 13h. Ao vivo é toda terça, 21h. No nosso canal no YouTube, essa entrevista, provavelmente já na sexta-feira, se a nossa equipe conseguir trabalhar aí a tempo, já vai ter disponibilizado essa entrevista com o Dr. Matheus Corradi Carregal. Boa noite, obrigado, Matheus, mais uma vez. Para você que nos acompanhou, muito obrigado, muito boa noite. A gente volta na próxima terça. Até lá, se Deus quiser. Muito obrigado. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento: Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.